Fala, porcada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo de Verdão 2, Ceará 1. Palmeiras conseguiu mais uma vitória em casa. E vamos acompanhar aqui o pós-jogo a respeito desse jogo aí, onde Flaco Lopes jogou muito bem, fez o primeiro gol batendo pênalti, uma baita cobrança de pênalti. E o Vitor Roque, que também tem sido um dos melhores jogadores do Palmeiras, atualmente marcou o segundo gol da virada, um golaço. Vamos acompanhar aqui então o pessoal do Equipe F repercutindo a respeito dessa grande vitória do Palmeiras. Os créditos vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui na Residência dos Porcos, se inscreva, deixe seu like. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Band Esportes, Equipe F no ar para falar da vitória de virada Palmeiras 2-1 contra o Ceará. O Ceará venceu o Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo e estava ganhando do Palmeiras. Aí veio a virada 2-1. Enquanto a gente verá melhores momentos e tudo mais, eu começo esse debate com o Zinho. O Tetra tá chegando para falar. E a vitória do Verdão de virada. Zinho, até começar a virada, do meu lado na redação tinha um palmeirense preocupado, falando, acabou a paz, sabe? A coisa não tá fácil, mas rolou a virada. De fato, até começar a virada, tava um jogo bem enroscado pro Palmeiras. Quero te ouvir, Tetra. Mas é bem ainda reflexo do que aconteceu na decisão, né, da Copa do Brasil, no meio de semana, toda a pressão, as vaias, né, principalmente da torcida organizada, direcionada muito para a Leila, para o Abel, e depois também para o time, é claro, como foi a derrota, né, ainda mais no clássico, na rivalidade que tem. Todos nós sabíamos que hoje era aquele jogo que tinha os olhares era como vai ser o comportamento da torcida organizada, como vai ser o comportamento dos jogadores, como é que vai ser o poder de reação. O Abel praticamente não, né? Repete o time que começou o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, deu moral para o Aníbal, que falhou, né, quando foi expulso ali no jogo contra o Corinthians, mas começa o jogo com ele, começa com aquele ataque que também está sendo muito cobrado. O Vitor Roque, como vocês falaram aí, foi, para mim, no primeiro tempo, né? Porque ele só jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, o jogador que chamava mais a responsabilidade, que tentava algo, mas o ataque do Palmeiras não funciona, e não funcionou de novo no primeiro tempo. Foi um jogo bem razoável, tanto é que teve vaias, teve cobrança. A equipe do Ceará nitidamente sabia dessa pressão em cima do Palmeiras, então fazia aquela marcação. A gente está vendo o lance do pênalti, né? O Simon deve participar conosco para a gente debater isso, né? Acionado o VAR. Mas assim, não foi um bom jogo no primeiro tempo do Palmeiras. O Ceará, na sua estratégia, mais defensivo, tanto é que só veio finalizar quando fez o gol. O Ceará abre com um golaço, né? Abre o placar. Mas esse jogador aí que bate o pênalti é aquele jogador, quando ele está jogando, a torcida pede outro. No caso era o Vitor Roque, né? E aí quando ele não está jogando, ele entra e é importante. E foi fundamental a entrada do Flaco Lopes. Deu mais mobilidade ao ataque, e aí você joga com dois atacantes, o Abel vai ter que buscar soluções. Não está funcionando, Sousa de um lado, Facundo Torres do outro, Vitor Roque no comando, sem uma criatividade no meio. O Palmeiras está previsível e o Palmeiras ofensivamente não acontece. Muita dificuldade. A entrada do Flaco Lopes fez o Palmeiras melhorar, ter mais opções ofensivas. O Vitor Roque também tem um parceiro, tem um cara mais próximo dele e funcionou. Assim, o Palmeiras consegue a virada, tem as polêmicas, volto a dizer, nós vamos debater aqui, mas uma vitória importantíssima, porque aquelas vaias, no final a gente já ouviu mais aplausos, tentando a torcida estar junto com o time, porque o Palmeiras no meio de semana tem a volta da Libertadores e está em terceiro lugar ali, com um jogo a menos do que o Flamengo. O Cruzeiro também, né, que está na frente, mas jogando agora contra o Santos, vai ficar com 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras ainda está muito, né, vivo nas outras competições, que ele vai brigar. Agora, para brigar por título, eu acho que tem que melhorar muito, principalmente do meio para frente. É um time muito previsível, sem muita criatividade, com muita dificuldade para criar as jogadas e buscar as vitórias. Vai muito numa entrada de um jogador como foi o Flaco Lopes, ou numa bola parada, né, na chegada dos zagueiros ali,
para aproveitar esse momento, que é a bola do escanteio, da falta. O Palmeiras vai bem na bola aérea, mas jogando, trabalhando a bola, está muito abaixo das equipes que estão na frente, que brigam pelo título. O Palmeiras é candidato a título, mas acho que está abaixo das outras equipes nessa questão de criatividade e de se impor mais na parte ofensiva. Vamos lá, Silas e Nath, quero ouvi-los também, já o Simon para falar do lance específico do pênalti e se houver outro lance selecionado pelo Simon, mas vamos lá. O Zinho usou o termo que vem do jogo, eu definiria o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está vendo uma fase, pela saída do Estevão, do Richard Rios, do Paulinho fora, de previsibilidade. O Zinho citou um time previsível e é como eu vejo esse momento do Palmeiras. Mas vencer um time que não é fácil, importante, agora a Libertadores, Nath, vem junto, Silas. Não, acho que talvez a questão previsível defina melhor esse último ano do Palmeiras. E aí eu estou pegando o meio do ano passado e esse ano também. Porque quando estava o Estevão, era bola no Estevão, vamos ver o que ele resolve. Em dado momento dessa temporada, principalmente ali mais próximo do Mundial, o Palmeiras consegue encontrar um pouco mais de repertório. Aí você tem o Paulinho, que ele te dá uma dinâmica diferente, te dá uma ideia diferente de jogo. O próprio Estevão ainda quando continuava, o Maurício jogando e atuando muito bem, mas mais próximo dos atacantes. Então era uma dinâmica diferente. Agora o Palmeiras ele tem dificuldade de construir seu jogo. Ele não tem um meia de criação, ele não tem o cara cerebral. Hoje em dia está difícil construir esse jogador, né, Silazizinho? Mas é difícil você ver um Palmeiras construindo a partir de uma ideia de jogo. Ideia de jogo no sentido de você ter um meio-campista que vai distribuir, vai acelerar, desacelerar o jogo. O Palmeiras ele joga muito, tenta jogar muito pelos lados de campo, é um time que utiliza muito essa alternativa pela falta de um camisa 10, de um cara mais cerebral, de um cara que consiga dar passe para quebrar a linha de marcação, do cara que consiga construir o jogo e colocar os jogadores de frente em condição. Era o Vitor Roque muitas vezes saindo da posição entre os dois zagueiros para buscar a bola, fazer um pivô, tentar ele sozinho quebrar essas linhas de marcação do Ceará. Então, é um Palmeiras, sim, previsível, é um Palmeiras que hoje, olhando para o banco de reservas, tem algumas alternativas para o Abel tentar construir de uma outra forma. O Vitor Roque precisa de um companheiro mais próximo dele, não sei se vai ser o Flaco Lopes, talvez para ele jogar como um segundo atacante, aí sim, talvez as coisas acontecerem de uma forma um pouco mais fluida ali em relação ao ataque do Palmeiras, mas é um Abel que hoje ele precisa encontrar respostas. O resultado é importantíssimo, mas a partida não foi boa, não. Silas. Não, além do reflexo que o Zinho mencionou, da derrota para o Corinthians, agregado foram 3-0, né? Não foi 1-0 lá, empatou no Allianz Parque, não. 1-0, o Corinthians perde um pênalti, e aí depois no Allianz Parque, tudo bem, o Aníbal Moreno interferiu diretamente naquele resultado, mas o Palmeiras, ele sempre teve muita paciência. Teve paciência com o Zé Rafael, teve paciência quando põe o Danilo para volante, teve paciência com o Scarpa quando chega e não pode jogar, teve paciência com o Rafael Veiga. Sim. Hoje não tem Scarpa, não tem Rafael Veiga, porque não tá no Palmeiras, mas não está naquele momento brilhante que ele atravessou. Eu acho que depois da saída do Scarpa, o Rafael Veiga não conseguiu ser o mesmo jogador. E aí você mencionou, Felipe, a saída do Richard Rios. O Zinho falou que do meio para frente precisa melhorar, do meio para trás também, com a saída do Richard Rios e principalmente essa oscilação do Murilo Cerqueira, que machuca, fica fora. Sim. E aí o Piquerez machucou, também voltou, teve que usar o Vanderlan, que até foi bem lá no Mundial, quando precisou dele, mas assim... Que agora saiu. Precisa de paciência o Palmeiras, porque é a primeira vez que a Leila e a direção dá os reforços que o Abel sempre pediu e nunca teve. Uhum. Então ele sempre resolveu com a base, ele começou a Copa Libertadores com um time alternativo, e foi muito bem. Então, assim, o treinador sempre resolveu quando não tinham jogadores que ele falava, saiu 4, então tem que entrar 4. E isso não aconteceu num primeiro momento. Agora não. O Paulinho também, né? Eu acho que a razão do ataque não está também ainda assim, é porque o Paulinho ainda, eles não esperavam essa reincidência aí na lesão e vai ter que ficar fora novamente. Facundo Torres e o Sousa são bons jogadores, mas olha o Flamengo. O Flamengo fazia muito tempo que não ficava fora de um mata-mata contra o Atlético Mineiro. E até jogos normais de brasileiro. Perdeu no Maracanã,
ganhou lá em Belo Horizonte, mas caiu fora. Por quê? Porque tem não é um time de estrela, é um céu de estrelas. Mas você precisa de tempo para organizar tudo isso. E o Abel Ferreira agora, eu acho que o torcedor precisa dar esse tempo para ele e ele precisa se ajudar lá na beira do campo. Parar com essa, sabe, principalmente o seu staff. Porque se o seu staff é destemperado, como que dentro do campo os jogadores vão, sabe, ter o emocional equilibrado? Eu não sei qual a informação que ele levaram para dentro do jogo, mas o Aníbal Moreira não pode ser expulso no jogo de Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo, e causar o estrago que causou. É muito reflexo também da comissão. Quando ganha, a gente elogia a comissão em todos os sentidos. A gestão, a base, a presidência, a diretoria. Mas quando perde da forma que perdeu, a gente também tem que achar quem precisa ter essa gestão do lado emocional, que em time grande é muito importante. Então, assim, precisa, como a gente falou, Felipe, antes de entrar, agora tem o Universitário, né? Isso. Do Peru. Eles devem estar dando graças a Deus. Por quê? Hoje era um jogo contra um time que você mesmo falou. Ganhou do Cruzeiro fora, Sim. Empatou com o Flamengo em casa jogando muito bem, né? E hoje fez um grande jogo. A gente vai saber se foi prejudicado ou não. Tá o nosso comentarista de arbitragem aí, que é o especialista Vamos nisso. lá. Mas são 2 jogos, um já passou, que foi o Ceará. E agora tem o jogo da Copa Libertadores, mais uma vitória, e eu acho que acalma novamente e o Abel vai ter de novo tempo para trabalhar com tranquilidade, que é o que não está acontecendo hoje, né? Carlos Eugênio Simon está conosco, isso mesmo. Tivemos um lance importante, o lance do pênalti. Há outros, tá? Até fique à vontade, Simon, mas eu acho que o lance-chave é o 1-0 para o Ceará, vai o Palmeiras para o ataque, tem uma bola ali espirrada, bate no braço do zagueiro do Ceará. E quero te ouvir assim, mas só jogando, não como uma opinião, o que eu lamento hoje em dia algumas coisas no futebol é que a gente tá perdendo um pouco da clareza do que é e não é. Então, assim, a bola na mão na bola, eu acho que eu tô falando de fã e boa parte da imprensa mesmo, assim, é pena, eu já não sei, sabe? Então, Simon, traga essa visão sobre a arbitragem do jogo Palmeiras e Ceará. Boa noite, amigo. E parabéns, papai. Opa. Boa noite, Felipe. Parabéns para você também, pro Zinho, para o Silas e parabéns pelo aniversariante do dia, Nath. Vida longa para você, bastante saúde e felicidade. Obrigada, Tem as polêmicas, para mim teve esse lance da penalidade máxima e o lance do impedimento, né? Eu entendo como pênalti. Por quê? Porque é uma mão deliberada. É você movimentar, você deslocar o braço ou a mão em direção à bola. E é o que o zagueiro faz. Você pode ver que a bola quica e ele está com o braço atrás do corpo, o braço esquerdo, o zagueirão. E aí ele leva ao encontro da bola a mão e dá um tapa na bola. Então isso é pênalti. Eu interpreto como mão deliberada do defensor. Não é um gesto antinatural, mas é uma mão deliberada. Porque se você observar bem, ele está com o braço esquerdo atrás do seu corpo. E aí a bola vai passar e ele vem e dá aquele tapa na bola, abre o braço e dá o tapa na bola. Então, para mim, mão deliberada. O árbitro é o Lucas Torresin, não marcou. O Igor Benevenuto é o árbitro de vídeo, interveio corretamente e aí ele viu o lance, né, com esses detalhes no recurso da televisão e apontou corretamente para a marca da Cal. Para mim, decisão correta da arbitragem. Eu quero ouvir Silas, começando com o Zinho. Zinho, assim, qual que é a minha grande questão? No futebol que eu gostaria, não tô nem discutindo esse lance especificamente. Para mim isso não é pênalti num futebol que eu acho... Assim, primeiro que quem viu o movimento do braço que o Simon falou, aí eu acho que sim. É que eu não vi ele fazendo esse tapa. Entendo que o braço está para trás, acho que é um lance ali rápido, a bola espirra, bate, e entendo esse pênalti ser marcado no futebol de hoje. Eu acho que tem um debate, o braço está meio aberto, a asa ali, tal. Mas, puxa vida, às vezes uma espirrada ali, o zagueiro tá chegando para dar o bote, a bola desvia no pé, sobe. Mas eu quero te ouvir, Zinho, sobre o lance específico de Palmeiras e Ceará. Não, na visão desse lance aí, eu tô com o Simon. Eu também marcaria pênalti, porque o braço está aberto,
interfere na jogada. Não, sem dúvida. O Flaco Lopes, se vai fazer o gol, não sei. Se ele vai chutar, a bola vai entrar, aí eu não tenho bolinha de cristal. Mas assim, ele chegaria na bola. Não é uma bola assim, porque às vezes é essa interpretação que você está tendo e eu estou te entendendo, Felipe. Tem critérios usados diferentemente pela arbitragem ou pelo VAR. Tem bola que bate na mão, não é? Tem bola que bate, a gente fica na dúvida, quando é? Mas eu estou entendendo naquilo que o Simon falou. Braço está aberto, não é o movimento natural. É assim, o Flaco Lopes chegaria na bola, estaria no jogo a bola. Não é aquela mão que bateu e o atacante não ia chegar, não ia acontecer nada, já tinha cobertura, ou a bola ia para fora, não estava na direção do gol. Várias discussões que tem. Nesse lance específico, eu marcaria pênalti, porque o Flaco Lopes estava com a bola para ele, no movimento. Quando ele toca na bola, se não pega no braço do cara, o Flaco Lopes chegaria na bola para finalizar. Se é gol, não sei. Quero te ouvir, Silas. Eu acho que o árbitro, olha a distância que o árbitro está do lance. Eu acho que ele pensa, Felipe, como você pensou num primeiro momento, que ele não dá o pênalti. Não. E aí ele precisa do auxílio do VAR. E o VAR está aí para isso. Agora, eu também concordo com o Zinho, a fala do Zinho no seguinte sentido. É muita falta de critério, não nesse lance, no geral. Então você nunca sabe o que a arbitragem vai marcar. Eu até perguntei para a Nath aqui, mas se ela bate no corpo e depois bate na mão, não é, mas ela não bate no corpo, ela bate no chão, olha lá. Ela bate no chão e aí vai na mão do zagueiro. Então, e o Flaco Lopes, para mim, também chegaria na bola. Então, eu acho que assim, dá para discutir, mas eu acho que não dá para não concordar com o árbitro. Sim. É discutível, né? A marcação do pênalti. De novo, eu entendo 100% a marcação no pênalti. A minha discussão é mais sobre... Porque hoje em dia já está muito claro que o zagueiro, o jogador de defesa, quando é uma jogada pela linha de fundo, que alguém vai cruzar, ele já cruza os braços para trás. Esse é um lance, por exemplo, quando um zagueiro chega para dar um bote, é impossível ele chegar para dar o bote com os braços para trás ou colado. E aí, numa espirrada, que repito, que bata no braço, eu fico pensando, será? E eu entendo todos os argumentos. E quando eu vi o lance, falei, vai ser marcado o pênalti. Minha proposta aqui é mais o debate geral sobre mão no braço. Mas jogando... Mão no braço, mão na bola, bola na mão e tudo mais. Família, então, esse é o pós-jogo de Palmeiras 2, Ceará 1. Primeiro jogo aí após a eliminação, né? Jogo em casa, onde o Palmeiras teve até um bom público, acreditava que seria menos, 27 mil aproximadamente. Um bom público até Dia dos Pais. A torcida esteve lá para apoiar, como sempre, né, cara? A gente apoia quando tem que apoiar, critica quando tem que criticar, e é assim, cara. Isso é em qualquer lugar do mundo, toda torcida é assim. E aqui não seria diferente, beleza? Cara, partida muito boa do Vitor Roque mais uma vez. Vitor Roque que tem sido um dos melhores jogadores do Palmeiras, né, nesse ano, cara. É o seu quinto jogo com a camisa do Palmeiras, é o quarto no Brasileirão. E agora, cara, o Palmeiras tá com 2 jogos a menos que o Cruzeiro ainda, 36 pontos. Estamos lá na terceira colocação, o Palmeiras vai brigar ainda pelo título, família. Essa é a pegada. O que falta é desempenhar um melhor futebol, porque o primeiro tempo foi pífio de novo, primeiro tempo horroroso, o Palmeiras não jogou bola. Aí após a entrada do Felipe Anderson, o Palmeiras melhorou um pouco no segundo tempo, com o Flaco Lopes também. Viu como dá para jogar Flaco Lopes e Vitor Roque juntos, cara? O time melhorou, assim, consideravelmente. E o Flaco Lopes ali que bateu o pênalti, bateu muito bem, é outra coisa que assombra o palmeirense, né, cara? Essa batida de pênalti, bateu bem. Vitor Roque também depois fez o seu segundo... Vitor Roque depois fez o gol da virada ali numa chapada maravilhosa. E é isso, família. Vamos que vamos. Agora, quinta-feira é Libertadores, Palmeiras Universitário lá. O Palmeiras vai jogar fora e é construir uma boa vitória lá para jogar aqui tranquilo no Allianz Parque no jogo da volta, beleza? É isso então, família. Queria desejar aqui um feliz Dia dos Pais para todos os papais aí palestinos, beleza? Um forte abraço a todos os papais aí. E, cara, então se inscreva aqui na Residência dos Porcos, beleza? Deixe seu like aqui no vídeo que fortalece bastante. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Avante palestra. O porco é louco. É nóis. Dale, dale, dale,